É verdade que o gêmeo volta quando chegamos na união interior? Então, quem mandou essa terceira pergunta ainda está um pouquinho longe de chegar na união interior. E tá tudo bem, porque cada um chega no seu momento. Sobre o gêmeo, quando a gente chega na união interior, realmente a gente não está pensando tanto nessa união externa, né? Nessa união aqui da 3D, que na verdade acho que a gente fica a maior parte do tempo buscando isso, e quando a gente chega nessa união, a gente entende que não é sobre isso a dinâmica de chama gêmeos. Até porque nesse momento você equilibrou suas duas polaridades. E aí você sai do sentimento de falta e você chega no sentimento de unidade, de união. Você entende que você e o seu gêmeo, vocês são um. E aí tudo muda. Inclusive, gente, eu sempre gosto de frisar dos masculinos, né? Que a gente não chega em nenhum lugar sozinha. Esse espelhamento, as pessoas que vivem essa dinâmica de entra e sai, não é? Do masculino. São os dois ali, cada um fazendo a sua parte para ajudar, né? Que chegue nesse lugar de união interior, porque não é só a polaridade positiva, no caso, a divina feminina, que precisa chegar na união interior. O masculino, ele também precisa chegar na união interior dele. Mas ele só chega depois que a gente chega na nossa união interior. É o momento que a gente dá esse espaço. E sobre se o gêmeo volta, vou explicar um pouquinho. Para algumas pessoas, sim, o gêmeo volta. Se ele já tiver feito a maior parte das curas dele, o que nesse momento geralmente ainda não aconteceu, mas sim pode acontecer, tudo pode acontecer dessa dinâmica. Pode acontecer também algo que tenha acontecido muito, e aí é um outro processo. E eu imagino muito que isso aconteça porque as divinas femininas estão tendo uma dificuldade de chegar nessa união interior. Elas ainda estão muito presas na união aqui da 3D. E aí o masculino volta um pouco antes de fazer suas curas e de chegar na união interior dele. E aí o que a gente vê é que sempre é uma escolha. Você sempre pode escolher estar com seu gêmeo. Mas muitas vezes a divina feminina faz essa escolha ainda num lugar de salvadora. Porque é nesse momento que ela deveria trazer toda a energia que ela doou durante toda a dinâmica. É a divina feminina que faz essa doação de energia, não é? Por isso às vezes a gente se sente tão cansada quando a gente fica com aquele pensamento obsessivo, que é muito espiritual. Não é porque você quer estar assim, mas aí você doa toda a sua energia para o divino masculino. E por isso, muitas também, às vezes eu vejo reclamar, não é? Que o divino masculino está vivendo a vida dele e você está tendo que fazer as curas, você está tendo que buscar a espiritualidade, que a sua carreira, o seu trabalho está tudo estagnado e o divino masculino está conseguindo prosperar. Claro, ele é essa polaridade. Então, o que acontece? Como a divina feminina está sempre doando essa energia, o divino masculino, ele trabalha os 3 chakras inferiores. Ele é o chakra da matéria, né? Eles trabalham esses 3 chakras. Ele é o gêmeo material. Então, toda essa energia que você doa, ele consegue transformar na matéria. Tudo isso. Então, sim, existe esse trabalho. E nesse momento, para as divinas femininas estarem fazendo o quê? Estarem equilibrando seus chakras superiores. Tá fazendo o seu trabalho espiritual, tendo seus dons espirituais liberados,
chegando cada vez mais nessa união interior. Esse é o trabalho, mas a gente sabe que muitas não conseguem fazer tudo isso por ficarem realmente presas também nos 3 chakras inferiores. Porque você sempre pode encontrar com seu gêmeo quando você quiser. Basta você descer dos 3 superiores ou não fazer o seu trabalho, descer para os 3 chakras inferiores. E aí você encontra com seu gêmeo ali. E é aquele momento que você aceita coisas que você não quer aceitar, mas você aceita em nome de um amor que para você é tudo, não é? Você esquece de você nesse momento. E aí sim, pode acontecer do gêmeo voltar antes do tempo, porque é seu gêmeo. Se vocês estão ali se comunicando, você está continuando doando sua energia, querendo salvar a pessoa, pode acontecer esse retorno. Mas o que eu vejo é que, e como a gente sabe também, esse momento ainda não é uma união. Esse momento é uma relação, né? Você está se relacionando com seu gêmeo, e o relacionamento pode ser muito doloroso, porque ele vai ainda espelhar para você tudo aquilo que você não curou, e você vai fazer o mesmo para ele. Então, provavelmente vocês vão se relacionar e mais um afastamento acontece. Então, sim, pode ser que o gêmeo volte nesse momento, até porque a energia da Divina Feminina vai estar muito alta. Ela vai estar muito magnética. E pode ser que ela escolha fazer isso, viver essa relação com o gêmeo. Mas as que estão fazendo o trabalho, geralmente vão para um outro lugar nesse momento. Elas vão buscar a sua prosperidade, vão cuidar de tudo aquilo que elas deixaram para trás, nesse tempo que elas estavam fazendo o trabalho dos chakras superiores, recebendo seus dons, entendendo seus propósitos. Na verdade, esse é o caminho. E para essas que estão fazendo o trabalho, pode ser que chegue uma alma afim, uma alma gêmea, e algumas sim escolham estar com a alma afim, com a alma gêmea, porque entendem que existem aprendizados que elas precisam absorver e que o gêmeo não tem condições nesse momento de fazer isso. Ainda está fazendo as escolhas deles. Aqui nós temos sim o livre-arbítrio, temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. E como a sua frequência vai estar muito alta e você vai estar realmente sabendo quem você é, você vai estar realmente entendendo que você é uma deusa, você vai ter chegado nessa frequência muito alta. Você vai entender que não é o momento ainda. E a própria espiritualidade afasta nesse momento, não é? Porque a frequência para os dois estarem juntos tem que estar parecidas. Ou você não está fazendo seu trabalho, ainda está com uma frequência mais baixa, e aí o seu gêmeo volta para te ajudar a fazer esse trabalho. Ou você está fazendo seu trabalho e sua frequência está muito alta e o seu gêmeo não consegue chegar nesse lugar. E aí realmente tem mais uma separação. E como a Divina Feminina já fez o trabalho, já está com essa frequência alta, e entende que ela também precisa aprender a receber amor, ainda curar algumas coisas, e para isso tem, né, a alma afim, a alma gêmea. Acontece de algumas escolherem viver com uma alma gêmea, com uma alma afim, e entregam a união na mão da espiritualidade.